a gente na sequência das questões teológicas pelas quais vale a pena lutar, a gente falou na semana passada sobre as questões secundárias, né? Estamos estudando as questões secundárias da nossa igreja. São questões muito importantes, né? Que são questões que chegam a dividir igrejas. Pessoas deixam de ser, chegam a criar novas denominações, porém você não chega para aquela outra pessoa que pensa diferente de você naquela questão teológica e diz: não, você é um herege, você é um descrente, eu não tenho mais comunhão com você. E a gente viu que o batismo, ou a forma de batismo, não é nem o batismo é clássico. Todo cristão entende que o batismo é bíblico e deve ser feito. Então, nessa questão, o batismo ele é primário. Mas na questão da forma do batismo, ou se vai batizar ou não crianças, isso chega a ser secundário e encaixa na segunda faixa de doutrinas, né? E que dividem igrejas. Porém, você não diz para um batista que ele é um herege porque ele não não batiza o filho dele, né? Ele apresenta, não batiza, você é um herege. Você não é crente por causa disso. Não chega a dizer isso, né? Fica um pezinho só, viu? Mas é um pezinho para ir por pouco, mas não chega a ser um herege, não, tá certo? E então o batismo, a questão do pedobatismo, ou também essa questão da forma do batismo, é uma questão secundária, tá bom? Se for botar assim, eu acho que o pedobatismo é uma questão secundária A, e a questão da forma do batismo é uma questão secundária B, né? Está mais abaixo ainda um pouquinho nessa questão. E a gente falou um pouquinho na semana passada sobre por que nós batizamos crianças, né? E a importância, a necessidade de batizar as crianças. É bíblico, né? Apesar de não ter sido o estudo propriamente dito isso, mas nós queremos então dar uma pausa e não vamos passar para o outro tema secundário, que eu acho é ordenação feminina, né? A ceia, né? O outro tema secundário que íamos estudar hoje seria a Santa Ceia. Como se entende a Santa Ceia. A gente não vai andar um pouquinho nisso, a gente vai estudar um pouquinho sobre a forma de batismo. Qual é a nossa forma de batismo, né? Então, batismo por aspersão é uma característica da nossa identidade como presbiterianos. E eu vi também que os luteranos também batizam por aspersão também. Então, a gente vai ver, irmãos, que a nossa confissão de fé fala sobre isso. Já começa dizendo o seguinte: não é necessário imergir o batizando na água, mas o batismo é corretamente administrado aspergindo água sobre o candidato. Veja, está dizendo que não é necessário. Se a confissão diz que não é necessário, então um pouquinho de água é suficiente por aspersão. Mas se for imergido, também não desconsideramos o batismo dessa pessoa. Então, quem aqui foi batizado em outra denominação por imersão? Alguém aqui? Vocês foram também batizados por imersão. Então, nós não desconsideramos o batismo de vocês. O batismo de vocês foi válido. Amém, irmã? Diga assim, ela já estava com medo já, diz assim: poxa, vou ter que me rebatizar. Eu senti assim a tensão. Não precisa, irmã. Eu não precisa, viu, Edson? A gente aceita o batismo de vocês, tá bom? Então, mas não precisa. Não precisa de tanta água. Não precisa levar um caldo, a água entrar pelo nariz. Não precisa daquilo, tá certo? É desnecessário, né? Mais uma vez eu quero só lembrar esse tema aí. Eu entrei numa discussão no Instagram, porque lá na Rússia, um frio danado, no meio da neve, no meio de um lago congelado, veja, eles abriram um buraco no lago congelado, aí pegava os batizandos, aí vinha um pastor de um lado, outro pastor do outro, aí um pegava no braço, pegava no outro, e jogava dentro da água congelada e puxava de volta. E ela já voltava morto e ia dentro para a glória. Batizava e ia para a glória, né? Então assim, e o povo achando isso a coisa mais linda do mundo, como assim, olha a fé deles.
E eu disse, minha gente, não precisava de nada disso. Meu comentário, não precisava de nada disso. Bastava um pouquinho de água na cabeça e dava na mesma. Aí pronto, aí os batistas encheram, né, para mim. Então assim, aí é engraçado que se fosse um caba feito nosso amigo Silas, pra gente batizar, imagine, né? Vamos Elton, pegar Silas para batizar. Não era capaz de, se ele segurasse muito forte, ele levava a gente, né? Ia junto, e era o batismo tudo junto, blu, 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 né? Aí ia ser um puxando o outro para ver quem voltava, né? Ia ser um caso sério. Um caba desse tamanho, ninguém quer batizar desse jeito, né? Veja, aí eu dizia que era fé, viu? Aí eu dizia que era fé. Então veja, a gente aceita. Por que nós aceitamos? Porque nós presbiterianos, apesar de entendermos que a forma bíblica, a gente vai estudar sobre isso, a forma bíblica de batismo é a aspersão, mas por que nós aceitamos o batismo dos irmãos que foram por imersão? O que é que vocês acham? Exatamente, por conta do instrumento principal, que é a água. A água, né? Vamos dar uma passadinha. Veja, então o nosso breve catecismo diz assim, que o batismo é o sacramento no qual o lavar com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa e sela a união com Cristo, a participação das bênçãos no pacto da graça e nosso compromisso de pertencermos ao Senhor. Está lá no breve catecismo, a pergunta 94. Pode continuar. Então, ainda falando sobre o que é o batismo. Então, o batismo é um sacramento. Então, o sacramento vai a ver com a palavra santo. É algo que é santo. Um sacramento, dentro da definição presbiteriana, é um sinal visível de uma graça invisível. Qual é a graça invisível? Qual é a graça invisível que ele está falando? Se o sacramento é um sinal visível, é um sinal visível. Qual é o sinal? A água. A água não é visível? Então é um sinal visível de algo invisível, de uma graça invisível. Qual é a graça invisível? A lavagem espiritual, a regeneração, a salvação, a graça especial. Então a graça especial no qual os nossos olhos espirituais foram destravados, a nossa mente passou a entender, o nosso desejo foi transformado, e nós ali caímos em sincero arrependimento, em contrição, e entregamos nossa vida ao Senhor de todo o nosso coração, para morrermos para o mundo e vivermos para Deus. Ali é a regeneração. Então essa graça da regeneração que aconteceu no meu e no teu coração, e isso foi invisível. Invisível. Ah, pastor, mas quando eu me arrependi, eu chorei, eu gritei. Aí as pessoas viram a parte externa. Mas se uma pessoa se converter caladinho, sem choro, não é conversão? Claro que é conversão. Aquela conversão sincera, no seu quarto, que ninguém viu, ou mesmo na igreja, que a pessoa somente fez uma oração, entregou a vida ao Senhor. Ninguém vê nem o externo. O interno aconteceu do mesmo jeito, a graça interna aconteceu. Houve um lavar regenerador da nossa vida. Então a água representa isso. Essa lavagem nasceu da água e do Espírito. Então esse lavar interno é expressado pela água do batismo. Então o meio é a água, é só um sinal visível. Então tem sido destinado aos crentes. Devemos levar em consideração este conceito presbiteriano. O batismo não é qualquer coisa, tem valor e muito valor. Veja, o batismo tem valor, sem dúvida tem valor. Mas o que eu tenho percebido é que nós não podemos idolatrar também o batismo. Por causa do texto que diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Muitos entendem que só crer
não é suficiente. Eles vão ter que crer e ser batizado. Então, o batismo, ele se torna uma obra de salvação. Sem o batismo, crer não é suficiente. Sem o batismo, então, não tem salvação. Então, sem o sacramento do batismo, não há salvação, na visão de muitos que acabam idolatrando essa doutrina a tal ponto de fazer dela realmente um ídolo no coração. Muitos vão, olha, eu já vi batismo no Rio. Eu já teve uma vez que eu estava lá eu fui lá para Porto de Galinha, depois de Porto de Galinha, aquela praia de surfista, Maracaípe. Aí, não em Maracaípe, porque é muita onda, né? Mas ali no Pontal do Maracaípe, que é bem tranquilo ali. E aí eu vi uma igreja, um pessoal tudo de branquinho, aquelas batinhas, bem bonitinho, né? É bonito, não vou dizer que é feio não, é bonito de verdade, eu achei lindo, eu nunca tinha visto, né? É organizado, é bonito, tem um simbolismo muito legal. Eu não estou negando a beleza do ato litúrgico ali, tá certo? E eu achei lindo, porém as pessoas dizem que se não for desse jeito, não tem valia. Esse é o grande problema. É você sacralizar algo que é secundário, que é a forma do batismo, certo? Então, o batismo significa e sela a nossa união com Cristo. Então, tem um significado do selo que foi colocado no nosso coração. Então, você de forma visível, para que as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver o testemunho. O testemunho é algo muito interessante. É aquele exército que passa pela ponte e vai para a batalha. E para que as pessoas não fujam, se estiver perdendo a batalha, e os soldados não voltem pela ponte, muitos generais eles destroem a ponte, porque aí não tem mais volta. Ou você vai com tudo e vence a batalha, ou você morre. Então o batismo é esse selo. Você destrói a ponte e diz assim: agora eu sou crente, eu estou dando testemunho externo para todos, né? Todos verão que eu sou de Jesus, eu morri para o mundo, e eu tenho um selo e uma vida com Cristo agora, e não tem mais volta. Você foi com tudo, né? Eu já vi gente assim que passou muitos e muitos anos na igreja, e quem não conhecia achava que ele era batizado. Aí um belo dia assim: e aí, fulano, te batizasse quando, fulano? Não me batizei não. Como é? Anos na igreja e não tinha se batizado. Mas por quê? Porque eu não me sinto pronto. Provavelmente, irmãos, essa pessoa não tinha se convertido ainda. Porque quando eu me converti, você mesmo sabe, quando eu me converti, eu já estava pronto. Quando eu me converti, eu estava prontíssimo para me batizar. É por isso que nós podemos, como o irmão Pedro se converteu e Edgé se já batizou na mesma hora. Porque a verdadeira conversão, irmãos, a pessoa está pronta, a pessoa já tem o suficiente para entender que é de Cristo. Claro que nós vamos discipular, claro que nós vamos ensinar, e a gente faz isso como uma forma de nivelar, a pessoa ter maior convicção do que é a palavra de Deus, dos deveres, do que é a igreja. Então é fundamental o discipulado, mas ele não é totalmente necessário nesse aspecto. Se a pessoa se converteu de verdade, confessa, como eunuco, e aí lá Filipe diz assim: olha, se tu crê, o que é que me impede de ser batizado? Nada impede. Então o batismo significa e sela a nossa união com Cristo. O batismo aponta para a realidade de que fomos alcançados por Cristo. Deus declara-nos que fomos salvos e que lhe pertencemos mediante este sacramento, tá certo? Então ele aponta para uma realidade da nossa conversão. Então, dito estas coisas, já entendemos o que significa o batismo. Podemos então analisar o vocábulo do batismo, né? O vocábulo em grego.
Veja, ele vai chamar os que imergem de imersionistas, tá certo? Então, os imersionistas são todos aqueles que creem que o batismo deve ser por imersão, ok? Então, os imersionistas dizem que o termo batismo significa sempre imergir na água. Então, eles vão dizer, toda vez que você vê o nome batismo, no grego significa imergir na água, que é o baptizo. Sempre terá então essa conotação. É verdade que no grego clássico estes termos significam imergir. Todavia, o grego do Novo Testamento é o grego conhecido como koiné. Isso é muito interessante, irmãos. Veja, o grego tem o grego clássico, o grego koiné, e tem outro grego, tem o grego antigo e tem o grego atual. O grego atual não é mais o grego koiné. Então, são variações da língua. Por exemplo, se você pegar a carta de Pero Vaz de Caminha, que chegou aqui no Brasil em 1500, né? Escreveu aquela carta linda e mandou para Portugal, falando de como eram belas as nossas terras. Se você pegar essa carta e for ler, você vai ler 1 quilo e você vai entender ali 200 gramas no máximo. Por quê? Porque o português daquela época era um português diferente. Até um dia desse, farmácia é com PH. Até um dia desse, 1950, por aí mais ou menos, farmácia era com PH. Então, muita coisa no português de há pouco tempo atrás é diferente do nosso português, porque a língua é algo que vai mudando, a língua é viva, ela vai sempre mudando. Então, o grego também foi assim. Então, no grego clássico, a palavra baptizou era sempre imergir. Mas o grego, na época de Jesus, que foi o grego escrito na Bíblia, é outro grego diferente. Grego evoluído, digamos assim, é um grego, eles chamam o grego comum, né? Que aí tem assim, olha, é o grego koiné, que significa aquilo que é comum, aquilo que é do povo. É mais ou menos assim, irmão. Imagine a linguagem do povão da periferia, que tem gíria, que tem palavras coloquiais, é diferente de uma linguagem, né? De a linguagem culta da gramática. Então, muitas vezes você aprende de uma forma, mas na prática do dia a dia, a linguagem do povo é diferente. É nós, mano. Né? É nós, mano, na linguagem culta não existe. Mas, no dia a dia, o pessoal fala. Então, o grego koiné é mais ou menos isso. Era o grego do povão, o grego usado no dia a dia, tá certo? Então, e os termos nunca são empregados no Novo Testamento com esse sentido de imergir. Então, no koiné, baptizou, não tem sentido de imersão. No grego clássico, sempre tem sentido de imersão. Então, como nós estamos estudando o grego bíblico, é o koiné, então nós temos que entender que o baptizou não tem sentido no koiné para imersão. Ok? Deu para entender isso? Deu? Então, se a gente for pensar no português, depois você pensa aí uma palavra que no clássico, no português erudito é uma coisa, mas no português do povão é outra. Por exemplo, tem uma palavra até que não é muito bonita, mas lascou. Né? Eu sempre entendi, eu me lasquei, eu me dei mal. Né? Mas se você, em vez de falar eu me lasquei, eu vou dizer eu lasquei. Muda o contexto, muda o sentido ou não? O que é eu lasquei? Eu me dei bem. Isso eu vi lá em Orobó. Em Orobó, eu não entendia. Rapaz, lasquei. Lasquei, eu entendi, eu me dei mal. Mas não, lasquei lá, me dei bem. Então, eu me lasquei, eu me dei mal. Mas eu lasquei, eu me dei bem. Veja que coisa. Então, veja, o português muda por um detalhe. Então a mesma coisa é do clássico para o koiné, certo? Então lá, batizar então nem sempre é imergir. Vamos estudar sobre isso. Cristo não se batizava antes de comer. Veja o que diz Lucas 11:38. Abra por favor aí Lucas 11:38. Vamos para a Bíblia agora, tá certo?
Quem abriu pode ler. 11:38. Você sabe o que é se lavar? É baptizou, ou, né? Ele não se batizava antes de comer. Ele não se lavava. O que significa se lavar? É lavar as mãos, gente. Você se batiza toda vez que você vai comer. Eu deveria se batizar toda vez que você vai comer, né? A gente deve lavar as mãos antes de se alimentar. Não é o correto? O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara antes de comer. Então, e como é que a gente lava, né? Então, assim, a gente lava as mãos, né? Pode botar a mão dentro de um vaso, porque não tinha torneira, né? Ou então vinha um servo e derramava água, né? Então, é muito disso, né? Jogava água e ele, então, lavava as mãos. Então, Jesus nem sempre lavava as mãos para trazer um ensinamento. Por quê? Porque o lavar tinha muito a ver com uma questão cerimonial, cerimônia, religioso. Então, o fariseu, ele entendia que para a gente se alimentar, havia nesse contexto aí uma questão religiosa, cerimonial. E Jesus queria quebrar isso, essa questão apenas religiosa. Então, ele não se lavava, não se batizava antes de comer, nem sempre, porque ele queria quebrar essa questão da cerimônia. Outro fato interessante é o que diz Marcos em 7, versículo 4. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Abra por favor aí, então, Marcos 7,4. Vamos ler nas versões aí, Marcos 7,4. O que é que diz? Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Veja, aqui está falando de quem? Veja o versículo primeiro aí. Ora, reuniram-se a Jesus quem? Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Então, aqui está mostrando que a palavra grega traduzida para o português é sem se aspergirem. Porque se for batizou, for imersão, está dizendo que toda vez que eles forem comer, eles dão um mergulho em algum canto. Mas toda vez que você for, antes de você comer, você vai ter que agora se batizar, se lavar. Então, se é batizar, é imersão. Está dizendo que toda vez os fariseus davam um mergulho antes de se alimentar. Faz sentido? Faz sentido isso para o dia a dia da vida da pessoa? Não faz sentido. Então, eles aspergiram. E por que a gente diz que aspergir mesmo? É colocar água, né, por cima, ou pouca água, né? E ele vai dizer assim: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar. Na lei dos anciãos tinha muitas outras coisas. O que é que eles observavam? Como a lavagem de copos. Copo dá para imergir. Dá. Jarros? Dá. Vasos de metal? Dá. E camas? Dá para imergir a cama?
Imagina, toda vez eles vão estar imergindo a cama. Não faz sentido, eles aspergiam. Era algo cerimonial. Era algo de purificação que eles traziam em tradição, que nem na Bíblia ensina, era a tradição humana deles, que eles aspergiam essas coisas, consagrando, lavando, purificando, na forma de consagração, de purificação desses objetos. Ok? Ora, se a palavra batismo significa somente imergir, então como explicar a imersão de camas de dormir? Em qual tanque eles praticavam isso? No Rio Jordão? Como? Levavam a cama na cabeça até o rio? São perguntas, tá? Aí você vai fazer a pergunta para o Batista, ok? Você vai fazer essas perguntas para eles explicarem. A filha ia ser grande, viu? Bens a Deus. Mas é imersão. Então, depois vocês procuram um Batista e perguntem para eles. Como explicar, esse é bem legal. Como explicar Daniel 4:25? Abra por favor aí. Aí na versão grega do Antigo Testamento, né, que é a Septuaginta, diz que Nabucodonosor foi batizado no orvalho do céu. Abram aí, vamos ver o texto. Daniel 4:25. Lembra que foi a versão grega, tá? Chamada Septuaginta. O que é que diz aí? Quem achou? Pronto, basta até aí. Serás molhado. Sabe qual é a palavra que a Septuaginta usa? Baptizou. Serás molhado do orvalho do céu. Como é que um orvalho nos molha? Porque ele nos molha porque ele vem de cima. Não é verdade? Porque se fosse imergir, como é que eu vou imergir no orvalho? Me explica. Orvalho não chega nem a fazer uma poça de água. Orvalho é orvalho, ele molha a plantação, não é? É o orvalho. Mas nós somos batizados, ele foi batizado no orvalho, molhado no orvalho. Ok? Passa aí. Então, batizar também não é sepultar. Não é sepultar. O texto é Romanos 6,4. Abra por favor aí Romanos 6,4. Esse é o texto clássico. Inclusive, uma das meninas lá que estavam brigando comigo sobre o batismo por imersão, ela usou esse texto. Romanos 6,4. Como é que vocês entendem esse texto? Alguém pode ir só lendo o texto, sem ler ali a explicação, tá? Só lendo o texto. O que é que você lê, olha para esse texto e entende assim, de cara? Veja o versículo 3, né? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos.
eu acho que o versículo 6 explica o texto todinho. O versículo 6, porque a gente não pode pegar o texto fora do contexto, né? Você vai lendo, aí fui batizado na morte de Cristo, e aí você fica meio assim confuso, sem entender, né? Mas aí chega o versículo 6: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Quando nós nos batizamos, irmãos, nós estávamos falando para o mundo todo: nós morremos no pecado. Eu tomei uma decisão séria na minha vida, que foi viver para Cristo, morrer por Cristo e viver para Cristo, morrer para o mundo e viver para Deus, crucificar com Cristo a minha carne e viver agora uma vida nova, uma vida de santidade e retidão. Amém, irmãos? Foi isso que você fez quando você se batizou? Não? Sim, todos nós. Isso é unânime, é igual para o batista e para o presbiteriano e para as outras denominações cristãs, verdadeiramente cristãs. Nós morremos para o mundo. Ninguém se batizou com o olhinho ainda no pecado, não. Muitas vezes a gente até, na nossa fraqueza, a gente volta, mas nós ali estávamos totalmente decididos viver para Deus 100%, e continuamos assim, firmados nesse propósito. Amém? E aí, mas ele vai colocar o autor do texto, que depois eu vou trazer os louros para o irmão. Ele diz assim: os imersionistas advogam que o batismo é símbolo da morte de Cristo. É isso que eles advogam. Então, o batismo é um simbolismo do quê? Da morte de Cristo. Então, quando Jesus morreu, então, o batismo significa morte. E apelam para Romanos 6,4. Esses textos falam da nossa identificação com Cristo no batismo dele, com Cristo no batismo dele, que é caracterizado como a sua morte. Tem que entender uma coisa: aqui não está falando do batismo de Jesus no Rio Jordão, não, tá? Porque ali, irmãos, Jesus não estava morrendo por pecado, não, porque Jesus não tinha pecado. O batismo de Jesus não foi um batismo para remissão de pecados, foi? Foi batismo para remissão de pecados? Não, ele não tinha pecado. Ali foi o batismo, ele deu o exemplo para a gente, ele estava instituindo o sacramento, e assim como eu me batizo, vocês também serão batizados, certo? Mas não foi um batismo para remissão de pecados. Foi também um batismo para cumprir toda a lei. Ele precisava cumprir toda a lei. E ali ele estava virando a página do Novo Testamento, virando a página da circuncisão, instituindo uma nova iniciação no corpo de Cristo, certo? Então, o batismo de Jesus, que aqui está falando, é o batismo da morte, né? O batismo da morte. Então, esses textos falam da nossa identificação com Cristo no batismo dele, que é caracterizado como a sua morte. E este batismo sela a nossa união com ele. Veja, se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados, a morte dele fosse uma morte normal de qualquer pessoa, valeria de quê para a gente? Nada. Você pode até se batizar aqui na igreja, você se batizar em nome de uma pessoa que não pagou teus pecados, você não fez nada. Serve de nada. Mas o nosso batismo foi selado, alcançou valia por causa da morte de Jesus. Vocês entendem isso? Então, o meu batismo só tem valor de verdade porque Jesus morreu na cruz, pagando pelos meus pecados. Então, associam que o descer à sepultura, ou seja, os imersionistas, né? Associam que o descer à sepultura de Cristo é figura do seu batismo. A pergunta é: Cristo foi sepultado como nós somos sepultados? Como é que nós somos sepultados? Nós, na maioria das vezes, a gente entra no caixão, botam a gente no, a gente entra não, botam a gente no caixão
né? E cava um buraco e desce o caixão para a terra. Não é assim? A maioria dos casos, né? Às vezes é gaveta, né? Assim, às vezes também é cremação, já fui para uma cremação, né? Mas de uma forma geral, nós somos assim, né? E mesmo que seja cremação, ou mesmo que seja entrando numa gaveta, foi assim que Jesus foi sepultado? Como é que Jesus foi sepultado? Colocaram ele numa caverna, foi o mais perto de gaveta, né? Foi o mais perto de gaveta. Mas a forma do batismo oriental é totalmente diferente do sepultamento oriental. É totalmente diferente do nosso sepultamento ocidental. Então, quando eles comparam que nós descemos a terra, né? O caixão desceu no caixão. Como Jesus não desceu a terra. Ele foi colocado dentro de uma caverna, de um sepulcro, né? Da época. Então, associam que o descer à sepultura de Cristo é figura do seu batismo. A pergunta é: Cristo foi sepultado como nós ocidentais somos? Ele foi baixado na cova? Ele foi baixado em cova? Não. Ou ele foi sepultado dentro de uma rocha ou caverna? Então, o modelo do nosso sepultamento, hoje, sepultamento mesmo, físico, né? Não serve para tal simbolismo do batismo cristão. O nosso sepultamento não serve de simbolismo para esse entendimento que os imersionistas têm, de que quando a gente submerge, é porque a gente morreu para o pecado, fomos sepultados com Cristo, e quando nós voltamos, nós ressuscitamos. Esse simbolismo não cola, porque o batismo de Jesus, que foi o seu sepultamento, foi colocando numa caverna, não foi baixando na terra. Tá certo? Então, o argumento deles não vale. O texto aqui de Romanos 6, versículo 3 até o 6, está falando que nós fomos sepultados em Cristo, porque nós morremos. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós não mandamos mais na nossa vida. Nós morremos com o pecado de uma vez por todas. E nós consagramos nossa vida ao Senhor. E não tem mais volta. A gente queimou a ponte. A gente foi, não tem mais volta. Amém, irmãos? Ih, rapaz. Amém, irmãos? Amém. Ou o Senhor quer pegar a ponte de volta? Quando vier o arroxo, as balas comendo no centro, vai pegar a ponte de volta? Não, né? A gente foi com tudo e a gente agora vai com tudo para morrer, viver e morrer por Cristo. Amém? Vai lá. João, o Batista, ele era imersionista? Vamos ver agora se João Batista, ele imergia o povo no Rio Jordão, ou se não. Ok? Os imersionistas agarram-se a João Batista, dizendo que ele praticou a imersão. Será que João praticou a imersão no seu ministério? É uma pergunta, tá? Alguns argumentam que ele batizou no Rio Jordão. Ora, se ele batizava em um rio, logo ele batizava por imersão. Esse é o raciocínio, né? Parece-nos uma conclusão lógica. Temos alguns problemas com essa argumentação. Quem era João Batista? Veja, ele não está nem trazendo aí a questão de assim, eu entro num rio com uma pessoa. Eu posso imergir a pessoa, não posso? Posso. Mas eu posso pegar um pouquinho da água do rio, botar na cabeça dele ou não? Do mesmo jeito. Pode ou não pode? Pode. Então, o fato de entrar no rio, não necessariamente, se você entrar no rio e botar só os pés, você entrou no rio? Entrou. Se você entrar até o pescoço, você entrou no rio? Entrou. Então, entrar no rio não necessariamente significa que entrou a ponto de submergir. Não significa. Você pode entrar no rio, molhar só os pezinhos, pegar um pouquinho de água e batizar a pessoa entrando no rio. Ok? Ele não coloca nem esse argumento aí. O argumento dele é melhor do que o meu, tá certo? Quem era João Batista? Todos nós sabemos que João era primo de Cristo, filho de Isaías e de Zacarias. Zacarias era o quê?
Desculpa. Filho de Isabel e Zacarias. Desculpe. Zacarias era o quê? Sacerdote. Não é isso? Sacerdote. Se ele é sacerdote, ele é da tribo de... Um sacerdote era da tribo Levi. Ok? Ele é da tribo... Se Zacarias é da tribo de Levi, João é de que tribo? Levi. Tá certo? Ok? Vamos lá. Qual era a função de João? Jesus disse que João era um profeta. Por isso Cristo disse que ele era o Elias prometido, conforme profetizado lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Abra por favor aí, Malaquias 4, 5. Certo, então, eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande temível dia do Senhor. Isto é fato descrito por Mateus 11, de 10 a 13. Abra por favor aí, Mateus 11, 10 a 13. Vai. Quem achou, pode ler. Veja, irmão, então, quem Jesus está dizendo que João Batista é? O Elias, aquele prometido, né? Então, João é a personificação de Elias. Alguns vão dizer que, os espíritas vão dizer que ele é a reencarnação, né? Não é isso, irmãos. Não é isso. É aquele que ia à frente do Senhor, ok? Então, Jesus confirmou que João é o Elias prometido, tá certo? Então, o que iria fazer o Elias prometido? Malaquias 3, de 1 a 3, diz que ele purificará os filhos de Levi. Mas como era feita essa purificação dos filhos de Levi? Era por imersão ou era por aspersão? Então, João é aquele que viria purificar os filhos de Levi. Essa purificação é por imersão ou aspersão? João Batista, então, é esse Elias, tá? Ok? Então, ele ia purificar. Veja o que diz Números 8, de 6 a 7. Abra, por favor, aí, Números 8, de 6 a 7. É a forma como os levitas eram purificados, tá certo? Veja, irmãos, como é que era a purificação que os levitas passariam? O que é que diz aí? Por aspersão. Você aspergirá. Como é que os levitas eram purificados? Era por aspersão. Então a aspersão era para purificar. João era um levita, né? Era da tribo de Levi. Ele era aquele que viria para purificar. Como foi que ele purificou? Por meio do batismo. Quer dizer que a tradição dizia e a Bíblia dizia que a purificação tinha que ser por aspersão. Mas ele agora, mais bonito que todo mundo, achando mais legal e mais bonito imergir, ele ia mudar toda a tradição.
E a partir de agora, ele ia dar o caldo no povo, porque isso é muito mais legal. Imergir lava mais, é mais água, né? A aspersão é pouca água, não lava direito não. Mas quando a gente mergulha, aí olha, a purificação é top. Claro que não, irmãos. Ele ia mudar a tradição de jeito nenhum. Ele ia contra a palavra de Deus de jeito nenhum. Não, Jesus também não aceitaria ser batizado de uma forma diferente do que a própria Escritura afirma que tem que ser, né? Pode passar. Então, João, como profeta, não poderia introduzir um novo rito de purificação. É público e notório que todos os ritos de purificação do Velho Testamento eram por aspersão, e todos os profetas praticaram a aspersão como um rito de purificação, especialmente porque Moisés havia recebido a ordem de Deus para isso. Logo, nenhum profeta poderia alterar o rito. Como João, sendo um judeu levita, poderia introduzir tal rito estranho? Basta olharmos para o primeiro capítulo do Evangelho de João 1, versículo 25, para vermos que isso era impossível. Então, João 1, 25. Esse argumento, irmãos, para mim, é um argumento que quebra completamente o batismo por imersão. Tu conhecia esse argumento, Walton? Isso, para a aspersão, tá? Exato. Mas essa questão do levita, eu também nunca tinha associado, não. João 1, 25. Diz: respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Então, ele diz: eu batizo, eu lavo vocês com água. Então, essa era a função dele, como Elias, era de purificar os filhos de Levi. E ele fazia isso, ele lavava as pessoas com água. De que forma? Por aspersão. Pode passar. Outro argumento muito legal aí, que vai ser em algumas passagens da Escritura que mostra claramente assim, ou com 99% de chance de ter sido por aspersão. Tá certo? Paulo não foi imerso. Veja, não há como negar que Paulo foi batizado em pé. Veja aí, Atos 9, versículo 18. Você lembra qual foi a situação de Paulo? Paulo estava lá, né, estava cego, né, e aí Ananias, chegando em Damasco, ele tem a visão de Cristo, ele fica cego, ele não caiu de cavalo, a Bíblia não diz que tem cavalo, tá certo? Esqueça essa história de caiu do cavalo. Ele não tinha cavalo na história, ele ficou cego e caiu ao chão. E ali foi para a casa de Ananias, né? Passou um tempo em oração, em jejum, e ali também foi pregado o evangelho para ele. Com certeza Ananias pregou o evangelho para ele. E ali então daqui a pouco as escamas caem dos olhos e ele é batizado. Veja aí o texto, como é que diz aí? A seguir, levantou-se, fizeram lá um buraco no chão, encheram de água, e ele foi batizado. É isso que o texto diz? Onde que ele ia ser batizado? Na casa de Ananias, onde tinha uma piscina na casa de Ananias, uma cacimba, um poço, uma caixa d'água. Ele subiu, foi para a caixa d'água. Não faz sentido, irmãos. Ele levantou-se e foi batizado. Amém?
Oi. É uma boa pergunta. Por causa daquela primeira pergunta que eu fiz no início, que é o símbolo. O símbolo da água do lavar, ele é maior do que a divisão que isso pode causar. Causa divisão. Tanto é que a gente não tem como congregar, metade da igreja sendo batizada por imersão, metade da igreja sendo batizada por aspersão. Não dá. Aí a gente divide com eles. E nós formamos então uma denominação diferente deles. Mas não é suficiente, é o que a gente tem estudado nas semanas, essa questão. É uma doutrina muito importante, está num nível, na faixa secundária. Por que é secundária? Porque não chega a precisar eu dizer para eles que eles não são crentes por causa disso. Não influi na salvação. Eu não posso chegar para eles, olha, como tu fosse batizado por imersão, tu não está salvo ainda. Porque aí eu me quebro, por quê? Porque eu vou dizer assim, então quer dizer que a salvação não é pela fé? Tem que ter batismo? Eles pensam assim, mas nós não pensamos assim. Então eu não posso dizer assim, o teu batismo por imersão te desqualifica para a salvação. Não só o batismo, né, pastor? O batismo por imersão. Por imersão. Porque eu tenho amigos meus que hoje estão em viagem missionária em outras igrejas que precisaram ser batizados novamente. Presbiteriano que precisaram ser batizados novamente. Eu digo, ó, primeiro está errado, eu vou voltar, mas precisaram ser batizados novamente. Foi mesmo. É muita humilhação. Muita, né? Eu acho que até para si mesmo, é como se fosse um tiro no pé, assim, tu não conhece a palavra não, vem, cara, ele está batizado por outro. Não, eu tenho visto ex-presbiterianos. Por que ex-presbiteriano? O cara foi criado na igreja presbiteriana, batizado na igreja presbiteriana, aí se desvia na adolescência, aí pita o 7, aí o Senhor chama de volta. Eu entendo que chama de volta como uma ovelha, trazendo novamente para o rebanho. Sei que um rebanho não presbiteriano. Aí, eu não sei se, assim, pelo que eu li do depoimento dele, é que ele quis batizar-se novamente, porque ele entendeu que o batismo dele não tinha valido, sabe? Quando a pessoa diz isso, veja, eu me batizei 2 vezes, na igreja católica e na igreja presbiteriana com 18 anos. Mas por quê? Porque o batismo católico tem uma percepção totalmente diferente do nosso batismo, inclusive o nosso batismo infantil também, né? Completamente diferente. Então, assim, eu entendi que o meu batismo católico não foi válido. Alguns vão argumentar contra, porque vai ser o batismo não depende de quem faz, concordo, e tem que ter, o mais importante do batismo é que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, há argumentos que falam assim, não, Deus, o teu batismo católico também valeu. E aí eu respeito se uma pessoa foi batizada na infância como... E há uma disputazinha assim dentro da igreja presbiteriana mesmo, mas eu até respeito se a pessoa achar que o batismo dela infantil valeu, a gente faz a profissão de fé, entendeu? Porque houve água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando foi? Foi. Então é um símbolo, né, de batismo. Então a gente ainda permite. Eu prefiro que quem se batizou na igreja católica venha se batizar novamente, né? Mas você batizou-se na igreja presbiteriana, aí nunca entendeu porque você foi batizado, aí chega, se desvia, aí volta. Quando volta, acha que é necessário batizar-se novamente. Aí esse amigo meu batizou-se, uma moça, agora já é adulta, foi da igreja da Madalena, também desviou-se, voltou, está lá nos Estados Unidos ela, voltou para uma igreja lá, eu não sei qual é, e aí batizou-se novamente, e achou maravilhoso, lindo, batizar-se com a batinha, e lá, tchum, e achou que agora valeu.
Não, o batismo dele é com água mesmo, é uma cubinha assim, né? É. Uma vez eu vi um padre num vídeo, ele mergulhando o menino no balde d'água assim. Aí foi uma maldade danada. Na Batista. É. Tem que fazer a profissão de fé. Não, assim, eu respeito e eu acho legal. Eu também fui. Eu também quis me batizar novamente, né? Mas se uma pessoa chegar para mim com o argumento de que não quer se batizar na igreja presbiteriana por causa desses argumentos que eu falei, eu respeito, entendeu? Mas vai fazer a profissão de fé, né? Vai fazer a profissão de fé. Sim. Por imersão. Então, você decidiu participar de lá e você vai respeitar a doutrina e vai seguir aquilo que você está lá. Eu acho que seja assim, você... Ah, eu entendi agora, entendi seu raciocínio. A obediência, você está dando essa visão, né? Então, a minha doutrina você não vai separar. Então, tudo, veja, eu então não dava nunca para você sair da igreja presbiteriana, não. Ou para uma denominação que precisasse imergir. Por quê? Esse foi um dos dois anos primeiro. Ele falou assim, no projeto Batista, e a galera disse, ó, simplesmente o batismo de vocês não vale, tá? Isso é o que ele disse. E ele disse, não, a gente tá aqui, a gente vai servir, então vamos ser batizados novamente. Vamos ser batizados novamente. Mas claramente, quando você sai de uma igreja equilibrada, a ponta de igreja teoricamente equilibrada, e o cara vai falar um negócio desse, o cara vai tchau. Esse é o eu creio isso também, eu entendo isso também. É loucura. É loucura. Que são irmãos. Porque idolatra a forma. Exato. Gabriel. Isso. Veja, então a questão é, como Elton falou, veja, você é crente, aí o Batista até reconhece que você é crente, mas para o batismo não valeu. E você, se você entende isso que ele está estudando hoje, você está compreendendo que o batismo é por aspersão, biblicamente falando. Aí você já entendeu. Depois que você entendeu, não tem como desentender, irmãos. Se você hoje entendeu que biblicamente o batismo é por aspersão, aí por um acaso você se mude do Brasil, ou vá para um lugar no Brasil que
que não tem igreja presbiteriana. Aí tem uma igreja batista ou Assembleia de Deus. Aí você vai congregar lá, congregue. Só tem uma batista, só tem uma Assembleia de Deus, congregue na Assembleia de Deus. Porque são irmãos em Cristo, ok? E a Bíblia diz assim, não deixeis de vos congregar, ok? Mas aí chega lá o pastor de lá e diz assim, para você congregar aqui, você pode até congregar, mas para você ser membro, você vai ter que se batizar por imersão, porque o seu batismo não valeu. Aí disse, irmão, então eu continuo só como um congregado, não tem problema não. Porque se você não crê que o meu batismo valeu, e eu creio que o meu batismo é o que vale, então nós vamos manter a unidade da igreja, o relacionamento, mas eu não vou ser membro da igreja. Se for um avanço missionário, para poder evangelizar, tem que ter o batismo. Então, irmãos, eu vou evangelizar em outro lugar, não dá para evangelizar com vocês. Exato. Exatamente. Exatamente. É pecado. Exato. Se a sua mente já chegou à convicção, pelo menos depois de hoje, clareou ainda mais, que o batismo bíblico é a aspersão, e você agora está sendo, entre aspas, forçado a se batizar por imersão, ou conduzido por uma conveniência, e você fizer, não é por consciência, então é pecado. Então a pessoa vai e participa, vai embora. Exatamente. Exatamente. Veja, a divisão, assim, é por isso que igrejas, por exemplo, veja, Lutero e Zwinglio, a gente vai estudar na semana que vem. É por isso que essas aulas são tão importantes, irmão. Não, você veio hoje, é a primeira vez que você está vindo nessa série de estudos. Continue vindo, não perca. Semana que vem a gente vai estudar sobre a ceia. E a gente vai estudar a divisão que houve entre Zwinglio e Lutero. Eles concordaram em 99% dos itens da ceia. Chegou lá no finalzinho, Zwinglio disse assim, eu não vou dizer não, porque é semana que vem, senão eu vou... Senão aí tira, né? Tem que deixar para vocês aí a dúvida, a curiosidade, para que você venha na semana que vem. Não, dá spoiler não. Só tô dizendo, o spoiler é que eles concordaram em 99. No último item, eles discordaram. Aí Lutero fez, dá não. Aí Lutero disse assim, rapaz, por causa desse item, não dá para ser uma denominação única com vocês, não dá. Porque se ele tivesse aceitado manter a unidade, mesmo discordando daquele item, ele ia ferir a consciência dele, e ele entende que não posso ferir minha consciência porque é pecado. E aí então houve a divisão, Zwinglio foi para um lado e Lutero foi para o outro. Mas eu não vou dizer o motivo, tá certo? Você vem a semana que vem e você vai poder descobrir. Então procura sozinho e estuda, né? Não, peraí. Então a expressão no original grego, anastas, é baptisque, é baptiste, né? É baptiste, anastas é baptiste. O particípio grego anastas indica que houve uma ação simultânea entre o levantar e o ser batizado. Não há por que supor que havia um tanque batismal na casa para isso, pois tal não era a prática dos judeus já apegados à aspersão. Então, o que ele está dizendo aí? Que existe uma expressão no grego, certo? Que é o particípio. O anastas é o particípio, né? Então, o particípio grego é o nosso gerúndio. É interessante, o particípio grego é o nosso gerúndio. O que é o gerúndio? É aquilo que dá na noção de continuidade. Eu estou caminhando, né? Ide pregar o evangelho, é indo pregar o evangelho. Então, enquanto eu vou indo na minha vida, eu vou no gerúndio pregando o evangelho. Então,
Então, o particípio grego, que é o gerúndio no português, então, levantando, foi batizado. Então, foi ato contínuo. Levantando, foi batizado. Pode passar. Então, as abluções são traduzidas por batismo. Então, o autor do livro de Hebreus, que várias cerimônias de purificação do Velho Testamento são chamadas de batismos. E isso no capítulo 9, versículo 10, e as descreve nos versículos 19 e 22. Então, as abluções, né, a ablução é de jogar água, são chamadas ou traduzidas por batismos. Como explicar a imersão em 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2? Abra, por favor, aí 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2. Primeira Coríntios 10, 1 e 2. Quem abriu pode ler. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que significa isso? Aí ele vai dizer o seguinte: é possível ser imerso na nuvem. A nuvem não era a nuvem que acompanhava eles, né? Você vai ser batizado na nuvem, você vai ser imerso na nuvem. Não faz sentido. Ou no Mar Vermelho. Os israelitas foram imersos no Mar Vermelho? Essa é uma pergunta. Não foram os egípcios que foram imersos no Mar Vermelho? Foi. O Mar Vermelho fechou e matou todo mundo. Exato. O dilúvio também é um batismo. O dilúvio é água que vem de cima. Se bem que lá foi água de cima e de baixo, né? Mas a expressão que a gente tem de chuva é algo que vem. É um batismo também. Então veja, não foram os egípcios que foram mergulhados, né? Como podemos ser mergulhados em Moisés? Este texto só tem explicação se a aspersão for admitida no termo batismo, que é empregado aqui. Acho que ele vai falar também sobre o dilúvio, sobre Noé. Passa aí, por favor. Outro texto, irmãos. Atos 2:41, né? Abram, por favor, aí, Atos 2:41. Esse Atos 2:41 prova a imersão? Quem lê? Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foram um acréscimo naquele dia. Então, naquele dia, todos foram o quê? Batizados. Veja, irmãos, eram 12 homens, 12 apóstolos, certo? Imagina que fossem 12 homens para batizar 3.000 pessoas em um dia só. Meu irmão, batismo por imersão. Detalhe, Jerusalém não tinha rio. Não tinha rio. Então, não havia rio na cidade de Jerusalém. E como mergulhar 3.000 pessoas num dia só, sem ter água para a imersão ser praticada? Então, irmãos, é lógico que os 3.000 que se batizaram naquela pregação do Pentecostes foi por aspersão. Aspersão. Eles foram aspergidos e foram batizados. Foi batismo de tarrafa, né? Pegou a tarrafa assim e puxou, batismo por aspersão. Pode passar. Bem, irmãos, esse foi o estudo. Acho que os argumentos foram muito claros, suficientíssimos, né? O estudo é desse. Passa aí, volta aí. O texto que eu achei foi desse rapaz aí, João Ricardo Ferreira de França, tá? E tá no site Presbiterianos Calvinistas, tá? Esse site aí.
Foi? Tu lembra desse João Ricardo? Pronto, então, amém. Tá aí. Pronto, o orientador de Eric é quem fez o estudo, tá certo? Eu tenho que dar os louros e a honra a quem honra. Né? Então veja, quem fez, eu fiz um estudo aqui baseado no texto dele, nesse site aí, que tem muita coisa legal lá, tá certo? Muita coisa legal, você pode entrar, presbiterianos calvinistas, blogspot.com, e você vai ver muitos temas interessantes lá, tá bom? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Amém? Adriano, por favor, faça essa oração para encerrar. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais tarde.